Será que a gente realmente entende o que é viver de forma simples? A palavra simples, ultimamente, entrou um pouco no hype, principalmente como uma antítese ao estilo de vida contemporâneo, com tanta facilidade tecnológica, tanta comparação sobre quem está mais feliz. E esse retorno ao simples veio como uma moda alternativa ao status quo. Mas vocês conseguem lembrar do uso dessa palavra no dia a dia? Por exemplo, quando falam assim: "Ah, fulano é de origem simples". E nesse contexto, simples é quase um sinônimo de pobre. E o mesmo vale para a palavra humilde. Mas a gente vai se ater aqui à palavra simples, já que a popularidade dela surgiu muito a partir do conceito do minimalismo, que, né, andou muito em alta ultimamente. Quando as pessoas falam de simplicidade hoje em dia, elas estão realmente falando de simplicidade ou estão apenas repetindo um conceito que virou tendência? Ou pior, será que elas estão apenas desejando algo diferente do que elas vivem, já que a vida atual é muito atribulada e confusa? Então, imediatamente a gente acaba pensando em simplificar. O que é bom simplificar sim, mas é bom a gente observar se não existe um modelo de simplicidade que também não está sendo vendido e romantizado. Isso me faz lembrar de um pensamento repetitivo que eu tive ao longo de muitos anos, no período da minha vida, quando eu estava no meio de um turbilhão, no meio do olho do furacão, resolvendo um monte de problema ou com crises. E eu tinha esse pensamento repetitivo, escapista, que era do tipo, ai, eu só queria morar no mato e levar uma vida simples. Só que viver no mato não é nada fácil, não é nada simples, requer muito trabalho duro, experiência com plantação, construção, autossuficiência. E disso eu posso falar bem porque eu realmente quis viver isso. Eu comecei a ver todas as demandas desse estilo de vida e percebi que não era nada simples. Pelo contrário, bem complicado. Então, o que que seria de fato uma vida simples? Outro dia eu estava vendo a rotina de alguns bilionários em Dubai. Tem muitos canais sobre isso. E existe uma certa curiosidade das pessoas em saber como que esses bilionários vivem na rotina deles. E o mais interessante é que muita gente acredita que seguir os passos da rotina desses bilionários constrói um tipo de mentalidade de sucesso que te leva à riqueza. E sim, de fato, há muita disciplina envolvida nisso tudo. Mas tem uns pontos assim que é interessante a gente abordar aqui. Um deles é a impressão que eu tive de uma solidão no meio de um monte de gente. Toda vez que eu vejo esses bilionários em mansões gigantescas, eles precisam de um exército de funcionários para tudo funcionar ali. E o dono da casa, que é meio que o centro de tudo, ele na verdade me passa uma sensação de ser só mais uma peça naquele ambiente. Parece um certo caos organizado, onde é necessário equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. E o deslocamento desse bilionário me parece um tipo de solidão meio anormal. É muito diferente da solidão simples de quem acorda sozinho em casa e tem que dar conta de tudo. Porque quando você sente que você não dá conta do seu próprio ambiente e que a sua rotina precisa ser assistida por empregados, por funcionários o tempo todo, isso pode gerar uma sensação de pouca autossuficiência. Ainda que você tenha o poder de pagar por todas essas pessoas, né? É um tipo de contradição que me deixou bem intrigada. E o outro aspecto foi da disciplina.
que as pessoas ficam tão atraídas pela disciplina, da rotina desses bilionários. E é uma disciplina voltada para a manutenção de coisas que inevitavelmente irão se degradar. Claro que a gente precisa cuidar do corpo, dos bens materiais, mas eu vejo um problema na ideia de que a disciplina de um bilionário é superior à disciplina de qualquer outra pessoa. Existe um certo pensamento de que só quem chegou lá, nessa super riqueza, é verdadeiramente disciplinado. E que se você não é rico, é porque você não teve disciplina suficiente. E eu não vejo assim. Eu acho que eles têm sim disciplina, mas tem vários outros fatores ali que convergiram para aquele resultado. E a disciplina ela tá aí para fortalecer os seres humanos para encarar qualquer situação, seja na riqueza ou na pobreza. Então, muitas vezes, a vida de um pobre é sustentada por uma disciplina também. Outro ponto curioso é a quantidade de carros e joias. Todo mundo sabe que existe uma ostentação que não é geral de todos os ricos, né? Mas sim, eles têm uma certa obsessão por carros e joias. E as joias, de um modo geral, elas representam um símbolo e os destaca no meio social, de lugares como Dubai, por exemplo. Mas assim, minha opinião, essencialmente, pra mim não há nada demais nessas joias. Eu não consigo nem achar bonito ou interessante. Claro que tem todo tipo de joia, mas especificamente as joias que eu vejo esses grandes ricos em vídeos do YouTube, eu sempre acho elas extravagantes e cafonas, sabe? E o ato de continuar comprando compulsivamente essas joias parece indicar uma falta de falta de sentido. E é aqui que entra o conceito de essencialismo, que acabou se tornando bem popularizado pelo livro Essencialismo, né? Mas pensar no que é essencial é um caminho interessante para uma vida simples. Voltando às joias, eu não vejo mal em tê-las. Eu mesma gosto de joias, acho bonito, dependendo do tipo, né? E eu entendo que um diamante pode ser algo fascinante, mas em certos casos parece um pouco uma compulsão. E o mesmo vale para os carros. Isso parece revelar um certo vazio, uma falta de foco no que realmente importa. Mas pode ser que seja só uma impressão de uma pessoa que está completamente fora dessa bolha, que é o meu caso, claro. Mas é claro que nem todos os ricos vivem assim. Nós temos figuras excêntricas como o Elon Musk, né, o grande polêmico Elon Musk, que vendeu todas as propriedades, excessos dele para viver de maneira relativamente simples, diz ele. O fato dele pagar de simples, moro aqui numa casa pequena, não tenho propriedades, uso sempre a mesma roupa. Nada disso faz dele simples, porque ele é extremamente extravagante nas ideias, nos projetos, como por exemplo ir para Marte. Que é a coisa mais extravagante. Será que um projeto desse realmente faz sentido? Quanto de energia, de dinheiro é direcionado para isso? E quais são as intenções dele? Sabe, sei lá, né? Então é difícil pensar em pessoas que são extremamente ricas e que levam uma vida realmente simples. E eu acho que ele não é nada simples. Ele, na verdade, só direcionou a ambição dele para grandes projetos e não para objetos. Mas saindo um pouco dessa visão aqui, foi só um parênteses em relação aos bilionários, vamos nos ater à vida dos meros mortais, como eu e você, o trabalhador de classe média. Será que a gente realmente precisa levar uma vida simples? E mais importante, será que a gente sabe levar uma vida simples? Por que que eu falo tanto da importância da gente viver uma vida simples? Ou pelo menos de tentar simplificar a vida, porque se a gente não tiver essa atenção, a gente vai ser simplesmente aniquilado por todas as demandas, por todos os desejos, toda a complexidade de sentimentos e obrigações que a gente tem no nosso cotidiano. A gente vai simplesmente ficar atolado na nossa rotina. E pode ser que, se você não tiver essa reflexão diariamente, em algum momento você não consiga mais sair
desse atolamento, você fique realmente preso nisso, de modo que você não consegue nem saber como que faz para dar o primeiro passo para simplificar a sua vida. A gente tem que abrir mão daquelas complicações desnecessárias que não estão ligadas a um sonho, a alguma coisa que vai trazer um retorno, bom o suficiente. Por exemplo, ter um canal no YouTube não é nada simples. Quem tem sabe. Principalmente quando você tá no início, você ainda não é um canal grande. Quer dizer, eu não sei como que é ter um canal grande, mas eu imagino que seja tão demandante ou até mais. De qualquer forma, é difícil ter um canal no YouTube, você tem que arrumar tempo pra gravar, pensar no roteiro, editar. É complicado, mas eu não abro mão, pelo menos não por enquanto. Porque nesse momento eu prefiro encaixar isso, é uma prioridade. É uma delas, é uma coisa que eu gosto de fazer e que me preenche, então o retorno tá valendo a pena. E é sobre isso. Eu tenho que cortar muitas outras coisas que eu acho desnecessárias e que só complicam mais a minha vida pra poder manter isso aqui, por exemplo. A gente complica muito a vida quando a gente busca incessantemente, por exemplo, a validação das pessoas, tentando provar que a gente é bom, que a gente é interessante, que a gente é bem-sucedido. E muitas vezes essa necessidade nos leva a adquirir mais do que a gente precisa, a manter relacionamentos superficiais, apenas para alimentar a nossa imagem social. Eu lembrei agora de um livro que eu li há muitos anos atrás, mas que me marcou muito, que é do Thoreau, do Lago Walden, que ele escreveu, até nesse livro ele diz: a solidão não é medida pela distância entre os homens, mas pela relação entre eles. Ele se retirou para a floresta, não para se isolar do mundo, mas para entender melhor a vida sem essas distrações do convívio social excessivo. E eu acredito sim que a solitude pode ser uma ferramenta para a gente se reconectar com o essencial e perceber que muitas das complicações que enfrentamos são criadas por nós mesmos e pela vida social que a gente constrói no nosso entorno. Ele viveu 2 anos às margens desse lago, em uma cabana que foi construída por ele mesmo. Ele buscava se libertar das distrações da sociedade para viver o essencial. Ele dizia: fui para os bosques porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar. Ele é um bom exemplo que mostra realmente como a sociedade impõe necessidades artificiais e como a simplicidade voluntária pode levar a gente para uma vida mais autêntica e significativa. Eu realmente acredito que a simplicidade, ela requer um esforço, que nem o Thoreau fez. É claro que ele foi para um extremo muito grande, mas vocês podem observar que a simplicidade ela é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser buscado. Porque a vida, se você deixar ela acontecer da forma como ela é, espontaneamente, ela não vai ser simples, ela vai ser muito complicada. A própria existência, a manutenção da sua vida material, do seu corpo, das suas relações, tudo isso requer um equilíbrio de pratos, um equilíbrio emocional, uma organização muito grande. Então, para você simplificar, você precisa primeiro se organizar, perceber o que é inútil, o que é excesso, e aí sim começar a cortar e simplificando através de um trabalho árduo, para depois sim você poder relaxar nessa simplicidade. No livro Vida Simples, Pensamento Elevado, do Prabhupada, a gente também aprende muito sobre a simplicidade, porque ele diz que a simplicidade verdadeira não está em quantos bens nós possuímos, ou na ausência desses bens, mas na clareza de propósito. Seja determinado a alcançar a autorrealização, pois sem esse objetivo, todas as outras buscas são meramente temporárias.
Na literatura védica, os yogis ensinam que a verdadeira riqueza está na paz interior e na liberdade dos desejos desenfreados. A simplicidade não é a ausência de bens materiais, mas sim o equilíbrio entre o que possuímos e o que nos possui. Uma coisa que é muito importante, a gente entender que grande parte do que a gente faz no nosso dia a dia, dos papéis que a gente assume, que são muito complicados, eles são temporários. Tudo isso vai passar. Então a gente precisa realmente priorizar, escolher aquilo que é importante e descartar aquilo que está nos ocupando. Também saber colocar o grau de importância naquilo que é temporário, mas que não tem como você abrir mão. Outro ponto que é muito importante para a gente simplificar a vida é a gente aprender a lidar com os nossos próprios desejos. Quando a gente tem desejos desenfreados, a nossa vida fica muito mais complicada. Srila Prabhupada adverte sobre a motivação predatória de assenhorar-se da natureza material. É interessante essa frase, né? Porque a gente tem essa motivação predatória de dominar a matéria, de dominar aquilo que é material. E a gente quer ter prazer a partir desse domínio. E esse mundo moderno incentiva a gente a acumular, a competir, a buscar incessantemente mais e mais prazer. Mas será que essa é realmente a chave para uma vida plena? Na filosofia védica, a gente aprende que a verdadeira realização está na simplicidade voluntária, no contentamento e na conexão com o divino. Imagina só uma vida em que sua paz interior não dependa da aprovação alheia ou de posses materiais. Mas não é nada fácil. A vida é complicada e simplificar também é complicado. No final das contas, talvez a pergunta não seja como viver de forma simples, mas sim o que realmente importa para você.